Demorou, mas finalmente eu tô aqui para falar sobre esse que prometeu e conseguiu entregar sem sombra de dúvidas o melhor BL do ano. Love the Big City condensa em 8 episódios vivências, perspectivas e angústias de diferentes tipos de homens gays que vivem em cidades grandes, mas que mesmo assim consegue entregar uma história tão relacionável que conversa com a realidade de várias outras pessoas. É óbvio que eu não poderia deixar de vir aqui trazer a minha análise sobre esse BL, mas eu decidi dividir esse assunto em 3 vídeos para que a gente possa falar de forma mais detalhada sobre a evolução desse personagem, que é o Goyon. Então vem comigo que eu vou te contar tudo o que eu achei sobre essa história. Se eu fosse resumir a história contada nesse BL, a primeira coisa que viria à minha cabeça é a palavra cru. Aqui nós não temos os clichês que nós estamos habituados a ver em histórias boys love. E sim, eu vou me referir a essa obra como BL, e se você quiser saber os meus motivos, eu tenho um vídeo aqui no perfil falando sobre esse assunto. Narrado pelo próprio Goyon, nós somos apresentados à vida de um jovem adulto que vive uma vida inconsequente e regada a festas e bebedeiras com seus amigos nas noites agitadas de Taiwan. O que me chama a atenção logo de início é como Goyon tem uma visão pessimista sobre ter uma vida amorosa enquanto um homem gay. Mas quem poderia julgá-lo? Que boas referências de relacionamentos entre homens em Seul ele teria àquela altura? Ou até mesmo, que referência ele teve da sua própria família? Como ele poderia almejar viver um conto de fadas quando na primeira cena do BL nós vemos que na prática seu corpo é apenas objeto de desejo sexual de seu pretendente até então? O que lhe resta é buscar satisfazer seus desejos sexuais por atenção e por afeto em relacionamentos breves e conturbados. Em paralelo à sua intensa vida noturna, à luz do dia, temos um Goyon mais sério e reservado em sua faculdade. Ali, ele reprime e esconde toda a sua personalidade para não chamar atenção e denunciar seu verdadeiro eu para seus colegas. E é interessante notar que nenhuma experiência é única, não é mesmo? Porque acredito que eu posso falar por muitos que passaram por situações parecidas na escola, de que isso é muito comum, de que às vezes você precisa esconder quem você é para não sofrer represália, de que você às vezes não se identifica muito com os assuntos dos grupinhos dos meninos e acaba se afastando deles porque aquilo não te representa, e sentir mais proximidade com as meninas e construir aí amizades fortes com elas. E quando você para e pensa que esse personagem em questão vive do outro lado do mundo, você percebe que a galera de lá passa pelas mesmas coisas. Aqui a gente já pode começar a falar do primeiro relacionamento do Goyon que foi mostrado no BL, que foi com o Kim Nam-gyu, que é um fotógrafo que ele conheceu ali depois de ser indicado para participar de uma sessão de fotos. E aqui nesse vídeo eu vou assumir que vocês já assistiram o BL, então não vou me ater a tantas descrições. Mas cá entre nós, a gente tem que concordar que se tem uma coisa que resume o Nam-gyu é a palavra emocionado. Porque eu me lembro de assistir pela primeira vez e pensar, cara, te ajuda. Nós não temos tantas informações sobre ele, além de que ele veio de uma província chamada Changcheon e que o Goyon relaciona os costumes caretas dele ao seu local de origem. Mas podemos presumir que talvez ele tenha encontrado no Goyon justamente o que o Goyon há muito deixou de acreditar, que era um amor de verdade. É quase como se o jovem ali não fosse o Goyon, e a impressão que me passa é que aquele era o primeiro relacionamento do Nam-gyu e que ele queria tirar o atraso de tudo que ele queria viver a dois há muito tempo. Por isso, ele queria trocar anéis, declarar seu amor publicamente, ir a todos os lugares possíveis com seu amado e etc. Porém, esse não era o caso da outra parte. Logo, esse relacionamento estava fadado a ruir. Em resumo, o Goyon começou a se sentir sufocado dentro dessa relação e acabou terminando com o Nam-gyu de uma forma não muito legal. Mas mesmo que a gente concorde ali que o boy era meio meloso e emocionado demais, a gente pode parar e se perguntar por que o Goyon escolheu afastar uma pessoa que representava tudo que ele já tinha deixado de acreditar em encontrar numa pessoa. Daí você percebe que não é somente por conta dos mini defeitos do cara, e sim porque até aquele momento ele nunca tinha recebido afeto. Isso era algo novo para ele. E isso fica claro lá no início, quando ele demonstra estar surpreso pelo interesse do Nam-gyu nele. Daí, por conta disso, nesse momento da vida dele, ele não estava pronto para aceitar o amor de outra pessoa. E é por isso que ele simplesmente descarta essa possibilidade e volta à sua vida noturna e aos seus relacionamentos vazios e momentâneos que talvez representassem para ele um lugar familiar, do qual ele já estava habituado.
Um ponto positivo pra mim sobre esse personagem é que ele não é descrito como uma pessoa irreal, sabe? Porque tem os momentos que eu tenho muita raiva das atitudes dele, mas eu acho isso bom porque isso mostra que ele não é perfeito e que ele também erra e que a partir dos seus erros ele vai evoluindo. Tanto que depois de ele terminar de forma insensível ali com o Nangil, ele acaba entrando em um relacionamento em que a pessoa faz a mesma coisa com ele e a partir dali ele entende que ele tem que ter mais responsabilidade com os sentimentos das pessoas. Agora a gente precisa falar sobre uma das melhores amizades mostradas dentro desse BL, que foi a que o Goyeon teve com a Mie. Eu tinha falado mais cedo sobre o quanto homens gays sentem uma proximidade maior com mulheres, o que faz total sentido, porque na maioria dos casos, né, as duas partes partilham aí dos mesmos gostos e interesses, tanto por entretenimento quanto também por atração sexual. É muito legal ver o quanto a desconfiança gerada pelo medo do Goyeon de ser exposto na faculdade depois que a Mia descobre a sexualidade dele virou uma parceria e uma cumplicidade muito linda. A gente tem que lembrar que ele se afasta dos meninos da faculdade e acaba ficando sozinho, e ela, que vivia uma vida tão intensa à conta dele, tornou o encontro deles um match instantâneo. Essa amizade representou um ponto de virada na vida do Goyeon. Não só porque a partir dela ele finalmente saiu de casa, mas também porque ele acabou se deparando com verdades muito duras na sua vida. Aquele apartamento em que eles viviam se tornou um espaço seguro em que ele podia assumir sua versão mais sincera e feliz até então, além de aprender muito sobre ele mesmo e seus talentos no período em que eles estiveram juntos. A Mie foi uma ótima amiga, mas na minha opinião ela acabou mostrando pro Goyeon que existiam coisas que não eram tão acessíveis a ele enquanto um homem gay, como são para elas enquanto uma mulher cis heterossexual. Porque sim, ela vivia uma vida inconsequente e agitada, mas quando uma de suas atitudes levou ela a recorrer a algo extremo, e então ela entende que precisa rever suas prioridades e começar a almejar outras coisas para sua vida, ela simplesmente teve a opção de mudar. Então ela volta a se dedicar aos estudos, consegue um emprego, começa a passar menos tempo com o amigo por conta da rotina, conhece um carinha e começa a namorar. E uma vez que os objetivos dos dois começam a se tornar distintos, eles acabam se afastando. Esse afastamento foi importante para que o Goyeon colocasse a vida dele nos eixos e que voltasse a escrever, que era algo que ele descobriu ser bom, mas diferente da Mie, ele não tinha a opção de a partir dali viver uma vida comum, de ser ele mesmo sem que isso prejudicasse as possibilidades dele de conseguir um emprego, de ter um relacionamento com um cara e ser aceito socialmente. Por isso, a partir dali, ele começa a ver a vida das pessoas seguindo e sentindo que está ficando para trás. Principalmente quando depois de um tempo ele volta a falar com a amiga e recebe a notícia de que ela vai se casar. Algo que por lei ele nem sequer tem direito em seu país. E para completar, ele descobre que o Nangil sofreu um acidente e infelizmente não resistiu. E ali ele se dá conta que ele perdeu a pessoa que lhe oferecia o mais próximo de um amor estável até então. A partir dali, ele percebe que, diferente do que ele acreditava, ele na verdade quer sim ter um amor na vida dele, assim como todo mundo. E talvez isso tenha se reforçado até mesmo durante o casamento da amiga dele. Ali ele também percebe que a vida dela tomou outro rumo de vez e que ela não estaria tão presente na vida dele como um dia já esteve. E é isso, gente. Esse momento representa um ponto de virada na vida do Goyeon. E como eu falei pra vocês, eu vou dividir esse assunto em 3 vídeos para que a gente possa falar de uma forma mais detalhada sobre a vida desse personagem. Então no próximo vídeo a gente vai falar aí sobre um outro momento da vida dele, ok? Nesse meio tempo, por favor, comenta aqui, curte, me segue, engaje esse vídeo. Demorou bastante, mas eu queria fazer ele com um pouco mais de carinho, tá bom? É isso, muito obrigado por assistir, um beijo, tchau!